Observe o seguinte texto. Estava sentada à mesa, a ler o diário de notícias, no seu roupão de manhã, de fazenda preta, com largos botões de madreperola, o cabelo louro um pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro. Trata-se de um texto descritivo. Assinale a consideração correta sobre o fator tempo neste tipo de texto. A. O texto mostra a mesma realidade em momentos distintos. B. O texto se apoia em um momento único. C. Os elementos do texto se mostram em sucessão cronológica. D. O texto é completamente atemporal. Resposta. B. O texto se apoia em um momento único. Texto está descrevendo uma pessoa e as características dela no momento em que ela se encontra, em um único momento. Não está no presente, pois o verbo estava está conjugado no pretérito imperfeito. 2. Observe, sob o ponto de vista argumentativo, a seguinte frase. A cidade não é uma selva de concreto, é um zoológico humano. A afirmativa correta sobre a estruturação argumentativa dessa frase é: A. A tese do texto é a de que a cidade não é uma selva de concreto. B. O argumento que apoia a tese se baseia no bom senso. C. A tese do texto é apresentada sem qualquer argumento que a suporte. D. A argumentação do texto se utiliza do método dedutivo. Resposta. C. A tese do texto é apresentada sem qualquer argumento que a suporte. A tese do texto é apresentada sem qualquer argumento que a suporte. A frase apresenta uma afirmação metafórica, mas não oferece argumentos concretos ou evidências para apoiar a visão de que a cidade é um zoológico humano. 3. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra com dígrafo consonantal. A. Santo. B. Também. C. Machismo. D. Fim. Resposta. C. Machismo. Dígrafos consonantais são um conjunto de duas letras que representam um único som consonantal. São eles: CH, NH, LH, RR, SS, SC, SC cedilha, XC, XS, PS, MB, MP, BET, GED, TM, DM, NM, RM, LM, CT, PC, TC cedilha, TS. Portanto, a palavra correta deve conter um desses conjuntos de letras representando um único som. 4. O objetivo da missão é um só: observar o bicudinho do brejo, uma ave rara encontrada apenas em regiões específicas da Baía de Guaratuba, quase na divisa entre o Paraná e Santa Catarina. De acordo com as regras de acentuação gráfica, é correto afirmar que A. É só são vocábulos acentuados por serem monossílabos tônicos terminados em E, O. B. Específicas Bahia recebem acento por serem ambos os vocábulos proparoxítonos. C. Regiões Paraná são vocábulos acentuados por serem oxítonos terminados em E, ES, A. D. Bahia recebe acento por ser um vocábulo pertencente ao novo acordo ortográfico vigente. Resposta. A. É só são vocábulos acentuados por serem monossílabos tônicos terminados em E, O. As palavras é e só são monossílabos tônicos terminados em I e U, respectivamente, e por isso são acentuadas. Segundo a regra de acentuação gráfica do português, monossílabos tônicos terminados em ta, e e co, seguidos ou não de s, são acentuados. 5. A expressão tornou obrigatório encontra-se ampliada com o acento grave adequadamente empregado em A. Tornou obrigatório a escolas do país. B. Tornou obrigatório a seu povo. C. Tornou obrigatório até a escola. D. Tornou obrigatório a uma pessoa. Resposta. C. Tornou obrigatório até a escola. Crase facultativa após a preposição até, pois fica aí opcional escrever a preposição a regida pelo adjetivo obrigatório. Ocorreu artigo feminino diante de escola. O processo de ampliar uma expressão consiste em acrescentar complementos. Os complementos podem ser verbais, objeto direto, objeto indireto, ou podem ser complementos nominais. Na expressão tornou obrigatório, o adjetivo obrigatório pode receber complemento nominal. Como todo complemento nominal, é necessário haver preposição. Essa preposição será a.
diante de escolas, plural. Só haveria crase com artigo no plural, obrigatório às escolas. B. Crase proibida diante de masculino. D. Crase proibida diante de artigo indefinido, uma. 6. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase foi empregado corretamente. A. Quando um ente querido se vai, é tarde para começarmos a lhe dar valor. B. Nem sempre o dano causado a alguém é passível de processo judicial. C. Os adolescentes precisam considerar as opções profissionais ainda muito jovens. D. O cidadão comum não se atém às expressões latinas por não fazerem parte de seu cotidiano. Resposta. D. O cidadão comum não se atém às expressões latinas por não fazerem parte de seu cotidiano. Fazendo a troca do substantivo feminino para o masculino temos: o cidadão comum não se atém aos significados. O verbo a ter exige a preposição a e a palavra expressão é um substantivo feminino que aceita o artigo a. 7. Na frase, são 5 carros antigos, Fusca, Brasília. Chevette, Opala e Corcel, o sinal de pontuação que substitui corretamente a figura é A. Travessão. B. Ponto de interrogação. C. 2 pontos. D. Vírgula. Resposta. D. Vírgula. A questão aborda o tema de pontuação na língua portuguesa, especificamente a utilização correta de sinais de pontuação para separar itens em uma lista. O conceito central é a compreensão de que a vírgula é o sinal de pontuação adequado para separar itens em uma enumeração, conforme estabelecido pelas regras gramaticais da língua portuguesa. 8. Marca assertiva que contém a palavra que passou pelo mesmo processo de formação da palavra amorosa. A. Anoitecer. B. Infeliz. C. Leitura. D. Planalto. Resposta. C. Leitura. A palavra amorosas é um adjetivo formado a partir do substantivo amor com o acréscimo do sufixo osa, que indica qualidade ou estado. Esse processo de formação de palavras é chamado de derivação sufixal. Portanto, a resposta correta será a palavra que também foi formada por derivação sufixal. 9. Analise os processos de formação das palavras abaixo e assinale a alternativa que apresenta uma palavra formada por parassíntese. A. Inesperado. B. Girassol. C. Entardecer. D. Pedregulho. Resposta. C. Entardecer. A palavra entardecer é formada por parassíntese, pois envolve a adição simultânea de um prefixo, em, e um sufixo, ecer, ao radical tard, e essa adição simultânea altera significativamente o sentido da palavra base. 10. As palavras anteprojeto e ultrajovem têm em comum em seus processos de formação: A. A inserção de um morfema de gênero na palavra primitiva. B. A inserção de um sufixo. C. A inserção de um prefixo. D. O mesmo radical. Resposta. C. A inserção de um prefixo. A questão aborda o tema de formação de palavras na língua portuguesa, especificamente o uso de prefixos. As palavras em questão são anteprojeto e ultrajovem, ambas formadas pela adição de um prefixo a uma palavra base. O prefixo ante em anteprojeto significa antes, indicando algo que precede o projeto. O prefixo ultra em ultrajovem significa além, indicando algo que vai além do jovem, ou seja, extremamente jovem. 11. Assinale a alternativa que completa corretamente a seguinte frase: os segredos, durante a noite, mostram que a natureza, sua beleza, A. Revelou, mantém. B. Revelados, mantém. C. Revelados, mantém. D. Revelaram, mantém. Resposta. B. Revelados, mantém. A questão em análise trata de um tema central da língua portuguesa, a concordância verbal. A concordância verbal é a correspondência de número e pessoa entre o sujeito e o verbo. Neste caso, o verbo deve concordar com o sujeito em número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira. A frase apresentada na questão requer a aplicação correta desse conceito para preencher as lacunas de forma adequada. 12. Observe a frase: havia uma outra, pura, perfeita e linda.
O verbo haver poderá ser substituído, sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto, por A. Existia. B. Haviam. C. Existiam. D. Tinha. Resposta: A. Existia. Em havia uma outra, pura, perfeita e linda. O verbo havia apresenta sentido de existir, por essa razão, trata-se de um verbo impessoal. É importante lembrar que verbos impessoais exigem permanecer sempre na terceira pessoa do singular. Ao substituir o verbo haver por existir, será fundamental fazer a devida concordância com a expressão uma outra, escrevendo existia no singular. 13 Tudo começou quando Agenor, que adora todos os tipos de animais, recebeu de um primo a filhote de capivara. Assinale a opção correta quanto à classificação dos substantivos. A. Agenor, próprio. B. Animais, coletivo. C. Filhote, abstrato. D. Todos, comum. Resposta: A. Agenor, próprio. Os substantivos são palavras que nomeiam os seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações. Eles podem ser classificados em próprios, comuns, concretos, abstratos, coletivos, simples, compostos, primitivos e derivados. 14. Assinale a alternativa que apresenta um adjetivo derivado. A. Aquela mulher é uma pessoa bondosa. B. Meu marido é nipo-brasileiro. C. Fiquei com a face vermelha de tanta vergonha. D. Aquela casa é muito feia. Resposta: A. Aquela mulher é uma pessoa bondosa. Adjetivos são palavras que caracterizam os substantivos, atribuindo-lhes qualidades, estados, características, etc. Eles podem ser classificados em primitivos, quando dão origem a outras palavras, e derivados, quando são formados a partir de outra palavra. No caso dos adjetivos derivados, eles são formados a partir de substantivos, verbos ou outros adjetivos, através de processos de derivação como a prefixação, sufixação ou parassíntese. 15. Assinale a frase em que o vocábulo um exerce a função de artigo. A. Existe um só sucesso, ser capaz de viver a sua vida do seu próprio jeito. B. Em muitas cidades do interior há apenas uma farmácia em cada bairro. C. Só se ocorrer uma emergência, devemos telefonar para os bombeiros. D. Alguns deputados enfrentam uma eleição somente em sua vida. Resposta: C. Só se ocorrer uma emergência, devemos telefonar para os bombeiros. O vocábulo uma é um artigo indefinido, pois está antecedendo uma substantivo sem indicar a noção de quantidade. Os artigos indefinidos são uns, uma, umas e os definidos são as, os. O artigo definido se aplica a seres conhecidos ou já mencionados e o indefinido a seres desconhecidos, indeterminados ou de que não se fez menção. 16. Leia o período a seguir. João e Maria se perderam na floresta. Ambos estão assustados. A palavra destacada corresponde a A. Numeral fracionário. B. Numeral multiplicativo. C. Numeral ordinal. D. Numeral cardinal. Resposta: D. Numeral cardinal. A questão aborda o tema dos numerais na língua portuguesa, especificamente a classificação do numeral. O numeral em questão é ambos, que é usado no texto para se referir a duas pessoas, João e Maria. Na língua portuguesa, os numerais podem ser classificados em cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e coletivos. O numeral cardinal indica a quantidade exata de seres, enquanto o ordinal indica a ordem de colocação. O numeral multiplicativo expressa a ideia de multiplicação, o fracionário indica divisão e o coletivo se refere a um conjunto de seres da mesma espécie. 17. Assinale a alternativa em que o trecho destacado está reescrito, nos parênteses, de acordo com a norma padrão de emprego e colocação dos pronomes. A. O pai da criança nunca espreitara uma página. Espreitara a. B. Havia que tirar o miúdo da escola. Tirá-lo. C. Dona Serafina defendeu o filho e os estudos. Defendeu-o. D. O médico que faça revisão geral. A faça. Resposta: D. O médico que faça revisão geral. A faça.
O pronome oblíquo átono aparece antes do verbo porque foi atraído pela conjunção que. 18. Fomos para um churrasco domingo passado. Nesta frase, o sujeito é do tipo A. Indeterminado. B. Oculto. C. Simples. D. Inexistente. Resposta. B. Oculto. O sujeito é o termo da oração que geralmente concorda em número e pessoa com um verbo. Ele pode ser classificado em sujeito simples, quando possui apenas um núcleo, sujeito composto, quando possui mais de um núcleo, sujeito oculto, quando não aparece na oração, mas pode ser identificado pela desinência verbal, sujeito indeterminado, quando não se quer ou não se pode determinar o sujeito, e oração sem sujeito, quando o verbo não requer um sujeito. Na frase, fomos para um churrasco domingo passado, o sujeito é oculto, pois, apesar de não estar explícito, pode ser identificado pela desinência verbal fomos, que indica que o sujeito é nós. 19. Na expressão meu irmão deixou nossa mãe orgulhosa. O termo em destaque se classifica como A. Sujeito simples. B. Predicado composto. C. Predicativo do objeto. D. Predicativo verbal. Resposta. C. Predicativo do objeto. O termo orgulhosas é um adjetivo que está qualificando nossa mãe, que é o objeto direto da oração. Portanto, orgulhosa é um predicativo do objeto, pois está atribuindo uma qualidade ao objeto direto nossa mãe. 20. E essa inclusão só será possível se rompermos com políticas institucionais racistas e misóginas. A palavra em destaque teria o melhor significado na seguinte alternativa. A. Indivíduo que sente repulsa, horror ou aversão a mulheres. B. Indivíduo que sente repulsa, horror ou aversão a outras pessoas. C. Indivíduo que sente repulsa, horror ou aversão a minorias. D. Indivíduo que sente repulsa, horror ou aversão à democracia. Resposta. A. Indivíduo que sente repulsa, horror ou aversão a mulheres. A palavra em destaque, misógina, refere-se a alguém que sente repulsa, horror ou aversão a mulheres. 21. Marque a alternativa em que não se faz necessária correção ortográfica. A. O norte é o ponto cardeal que irá lhe orientar. B. Os temperos estão na despensa. C. No xadrez, começa se movendo o peão. D. O assunto é delicado. Vou precisar de sua descrição. Resposta. D. O assunto é delicado. Vou precisar de sua descrição. Cardeal deve ser substituído por cardeal. Dispensa deve ser substituído por dispensa. A palavra peão está incorreta, é peão. 22. Qual conjugação não existe no imperativo do indicativo? A. Na primeira pessoa do plural. B. Na forma negativa. C. Na primeira pessoa do singular. D. Em verbos da terceira conjugação. Resposta. C. Na primeira pessoa do singular. No imperativo do indicativo, a conjugação que não existe é na primeira pessoa do singular, pois o imperativo é uma forma verbal utilizada para dar ordens, fazer pedidos, sugestões, convites, entre outros, e geralmente é dirigido a outra pessoa. Portanto, não faz sentido usar o imperativo na primeira pessoa. 23. A forma nominal do verbo caber no particípio é A. Cabendo. B. Cabido. C. Caibo. D. Caiba. Resposta. B. Cabido. A forma nominal do verbo caber no particípio é cabido. 24. Após todo o escarcéu, meu pai adentrou furioso na sala, falando alto. As palavras em destaque são, respectivamente, A. Adjetivo e advérbio. B. Advérbio e advérbio. C. Adjetivo e adjetivo. D. Advérbio e adjetivo. Resposta. A. Adjetivo e advérbio. Na frase fornecida, furioso descreve o estado ou a condição do pai, portanto, atua como um adjetivo. Alto descreve a maneira como ele estava falando, ou seja, modifica o verbo falando, caracterizando a ação, sendo assim, é um advérbio.
25. Nosso casamento pede socorro e você continua com seus adultérios. Podemos dizer que a oração em destaque é do tipo coordenada sindética. A. Adversativa. B. Aditiva. C. Conclusiva. D. Explicativa. Resposta. A. Adversativa. A oração e você continua com seus adultérios é do tipo coordenada sindética adversativa. Isso porque indica uma oposição ou contraste em relação à primeira parte da frase, nosso casamento pede socorro, destacando que apesar da situação difícil do casamento, a pessoa continua a cometer adultérios. 26. Deus, rogai por nós. Na frase, podemos dizer que o uso da vírgula é A. Obrigatória, já que isola um aposto. B. Facultativa, já que isola um vocativo. C. Obrigatória, já que isola um vocativo. D. Facultativa, já que isola um aposto. Resposta. C. Obrigatória, já que isola um vocativo. Na frase Deus, rogai por nós, a vírgula está sendo usada para isolar o vocativo Deus, que é um termo de invocação. O vocativo é usado para chamar ou invocar alguém diretamente. Portanto, a vírgula é obrigatória para isolar o vocativo. 27. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. A. O pai ou a mãe serão o único a entrar na cirurgia. B. Apenas 1% dos estudantes não sabe álgebra. C. Você e eu, posso namorar. D. Dentre os estudantes, apenas 1% não sabe álgebra. Resposta. B. Apenas 1% dos estudantes não sabe álgebra. Apenas 1% dos estudantes não sabe álgebra. Nesta alternativa, o sujeito 1% dos estudantes está no singular. O verbo sabe concorda corretamente com esse sujeito no singular. A. O pai ou a mãe serão o único a entrar na cirurgia. Nesta alternativa, o sujeito composto o pai ou a mãe está no singular devido ao uso da conjunção ou, indicando exclusão. Portanto, o verbo deve concordar com esse sujeito no singular. A forma correta seria, o pai ou a mãe será o único a entrar na cirurgia. C. Você e eu, posso namorar. Aqui, o sujeito composto você e eu está no plural, portanto, o verbo deveria concordar com esse sujeito no plural. A forma correta seria, você e eu podemos namorar. D. Dentre os estudantes, apenas 1% não sabem álgebra. Nesta alternativa, o sujeito apenas 1% está no singular. O verbo sabem está incorreto, pois não concorda com o sujeito no singular. A forma correta seria, dentre os estudantes, apenas 1% não sabe álgebra. 28. Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal. A. É proibido a entrada de estranhos. B. Mesmo assim, ela ficou meia confusa. C. É proibida a entrada de estranhos. D. Você tem motivos bastantes para agradecer. Resposta. D. Você tem motivos bastantes para agradecer. O adjetivo bastantes está no plural, concordando com o substantivo motivos, que também está no plural. A. O adjetivo proibido concorda com o substantivo entrada, que é feminino, singular. A forma correta seria, é proibida a entrada de estranhos. B. O termo meia está sendo utilizado como advérbio de intensidade, modificando o adjetivo confusa. Na norma culta, seria preferível usar meio em lugar de meia, já que meio é a forma padrão de advérbio de intensidade. C. Falta o artigo definido a antes do substantivo entrada. A forma correta seria, é proibida a entrada de estranhos. 29. Analise as frases a seguir. 1. Os vigilantes passavam a noite no pátio da escola. 2. Os vigilantes passavam a noite no pátio da escola. Podemos dizer corretamente que a. Na frase 2, é possível dizer que os vigilantes ficavam a noite inteira na escola. B. Na frase 1, é possível dizer que os vigilantes pernoitavam no pátio da escola. C. Na frase 2, os vigilantes passam mais tempo no pátio da escola que na frase 1. D. As frases têm o mesmo sentido, já que se trata de um caso de crase opcional. Resposta. B. Na frase 1,
é possível dizer que os vigilantes pernoitavam no pátio da escola. A crase é utilizada para indicar a contração da preposição a com o artigo definido a ou com o pronome demonstrativo lá. Na frase 2, temos a ocorrência da crase antes de noite. Porém, a crase não é facultativa nesse contexto, pois não se trata da combinação da preposição a com o artigo feminino a ou com o pronome aquela. A diferença sutil entre as duas frases é que a frase 1 sugere que os vigilantes passavam a noite naquele local, enquanto a frase 2 sugere que eles passavam durante a noite, sem necessariamente permanecer lá por toda a noite. 30. Assinale a alternativa em que os vocábulos não seguem a mesma regra de acentuação gráfica. A. Episódios, histórias, litorânea. B. Crônica, águas, viúva. C. Ofélia, vários, espécie. D. Minúsculas, África, equívoca. Resposta. B. Crônica, águas, viúva. Os vocábulos episódios, histórias, litorânea, águas, Ofélia, vários e espécie são paroxítonas terminadas em ditongo oral seguido ou não de S. Os vocábulos crônica, minúsculas, África e equívoca são acentuados por serem proparoxítonas. O vocábulo viúva é acentuado pela seguinte regra: recebem acento agudo as vogais I e U, quando constituem a segunda vogal tônica de um hiato, exceto se formarem sílaba com R, L, M, N, Z ou forem seguidas de NH. Com o acento gráfico, impede-se que as duas vogais sejam pronunciadas como se fossem ditongo.